audiência geral com o Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, que passa a transmitir junto com o Centro Televisivo Vaticano a audiência geral com o Papa Francisco na Praça São Pedro, neste 22 de março, quarta-feira. A audiência de número 11 desse ano de 2017, de número 178 desde o início de pontificado do Papa Francisco. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvanei José, com a colaboração técnica de Roberto Colangeli. Temperatura em torno dos 15 graus centígrados nesta manhã, nublada hoje. Céu coberto, presença, como dissemos, de 15 mil fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Santo Padre já concluiu o seu giro pela Praça São Pedro, como sempre, abençoando, beijando as crianças, um olhar preferencial para os idosos também. Santo Padre conclui e nós teremos início então desse encontro de quarta-feira, agradecendo a você que está conosco através das redes sociais, através das redes de rádio e televisão, uma saudação especial a você através da rede Aparecida de Rádio e Televisão e a você que está conosco também através das redes sociais do nosso canal YouTube. Santo Padre dará início então com a saudação e o sinal da cruz, a audiência geral. Vamos aguardar a sua palavra para recebermos também a sua bênção. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia con voi. Introduz assim a audiência geral desta quarta-feira o Papa Francisco. Teremos agora a leitura do trecho da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 1, 2, 4 e 5, iniciando pelo italiano, depois teremos inglês, francês, alemão, espanhol, português, árabe e finalmente polonês. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione. A leitura, portanto, do trecho de Romanos 15. Uma saudação especial a você que está conosco também através do nosso canal YouTube. Presença hoje aqui nos nossos estúdios, eu gostaria de agradecer e também saudar primeiramente a Tatiana Teixeira, segundo secretária responsável de imprensa da diplomacia e diplomacia pública da nossa embaixada aqui do Brasil, junto ao governo italiano. Tatiana, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia para você. Nós temos a presença também de Humberto Duranes, que ele é assessor também de imprensa e da área cultural da nossa embaixada. Obrigado, Humberto, pela sua presença. E o André Cortes também, da nossa querida embaixada do Brasil. Obrigado, André, pela presença. A leitura agora em francês do trecho dos Romanos. Papa Francisco, hoje, na sua catequese, continuando o ciclo de catequese dedicada à esperança cristã, hoje é a 15ª, a essa temática, nos fala da esperança baseada na palavra. Esperança baseada na palavra. Recordamos, no ano passado, o Papa dedicou toda uma sequência ao Ano da Misericórdia e agora está colocando o acento sobre a esperança cristã. Enquanto aguardamos a leitura em português, recordamos também que no domingo passado, dia 19 de março, dia de São José, teve início o 5º ano de pontificado do Papa Francisco. E após o intenso 2016, vivido no signo da misericórdia, nesse sábado, dia 25 de março, o Papa fará também uma visita pastoral à cidade de Milão. No dia 2 de abril, vai a Carpi, ambas no norte da Itália. 27 de maio, irá a Gênova, noroeste da península. E no âmbito das próximas viagens apostólicas internacionais, em abril o Papa irá ao Egito, final de abril, depois em maio, 12 e 13 de maio, a Portugal, e em setembro
a Colômbia. Trata-se, portanto, de um pontificado que perfaz no signo da misericórdia e da atenção aos últimos, passando pelas periferias do mundo. A propósito, a Rádio Vaticano conversou com o bispo de Albano, Dom Marcelo Semeraro, que também é um administrador apostólico da Abadia de Santa Maria de Grottaferrata e secretário do Grupo dos 9 Cardeais, o C9, formado por Francisco, para estudar o projeto de reforma da Cúria Romana. O que diz, então, Dom Marcelo Semeraro? Que o tema da periferia o encontramos desde o início na linguagem do Papa Bergoglio, mesmo antes nas homilias feitas em Buenos Aires. O Papa tem muito a peito uma igreja que sai de si mesma rumo às periferias. Aliás, o Evangelho teve início numa periferia. A Palestina era um canto periférico do grande Império Romano. Portanto, a periferia tem também um valor teológico, além do geográfico, e depois também antropológico, obviamente porque o Papa fala de periferias existenciais. Diria então que não podemos perder de vista o fato de o Evangelho ser periférico, porque parte propriamente de uma periferia. Temos várias periferias, como as periferias da alma, a ausência de luz, a ausência de amizade, a solidão, a angústia e outros medos. Depois, as periferias da existência. Temos em nossas mãos a exortação Amoris Laetitia, e aí temos as famílias feridas, as relações interrompidas, ademais, tantas outras situações de dor. As periferias sociais, onde há pessoas que não contam nada e onde as decisões são tomadas em outros lugares. Portanto, essa é um pouco a visão de Dom Marcelo Semeraro, bispo de Albano e também administrador apostólico da Abadia de Santa Maria de Grottaferrata, um olhar para esses 4 anos. Iniciamos o 5º ano de pontificado do Papa Francisco, recordando mais uma vez que no próximo final de semana, no próximo sábado, dia 25, o Papa estará fazendo a sua visita à cidade de Milão. E no último dia 19, nós tivemos precisamente também o 1º ano da publicação da exortação apostólica Amoris Laetitia, Alegria do Amor, após o Sínodo dos Bispos sobre a família. Mas vamos ver agora o texto de Romanos, lido também em português. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não buscar só o que nos agrada. Cada um de nós procure agradar ao próximo para o bem, visando a edificação. Tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que, pela perseverança e consolação que nos dão as Escrituras, sejamos fortes na esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos dê também perfeito entendimento uns com os outros, como ensina o Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Leitura do Padre Bruno. Eu faço uma pergunta para a Tatiane, que está aqui conosco. Tatiane, seja bem-vinda. Você chegou agora à questão de um mês, né, para desempenhar também esse trabalho junto à Embaixada do Brasil, e justamente na área da imprensa. Quer dizer, vai tratar com a imprensa não só brasileira, mas também italiana. Mais uma vez, seja bem-vinda. Né? Muito obrigada. O que significa trabalhar numa embaixada e principalmente no setor de comunicação? É uma grande oportunidade, Silvone, é uma oportunidade também de você ligar a sociedade ao governo brasileiro por esse braço que fica aqui na Itália, né? A gente consegue divulgar o Brasil e divulgar outras áreas do Brasil que às vezes a gente tem dificuldade de trazer para cá e apresentar aos italianos e aos brasileiros que moram na Itália as diversas faces, toda essa diversidade brasileira. É um grande prazer e uma grande honra. Você está aqui já há um mês, isso já deu para sentir um pouquinho o interesse que o italiano tem pelo Brasil? Sim, todos os meus contatos desse último mês, toda vez que eu falo que sou brasileira, os italianos abrem um sorriso, ficam muito felizes e sempre têm palavras carinhosas e agradáveis para dizer sobre o Brasil. É um carinho muito grande.
Seja bem-vindo mais uma vez, Tatiana. Obrigada. Humberto, você trabalha também no setor de cultural. O Humberto foi responsável do Centro Cultural também da nossa embaixada. Cultura brasileira atira, chama a atenção ainda dos italianos? Chama atenção bastante. Acho que tudo que vem do Brasil atiça a curiosidade do italiano, né? Mas o nosso trabalho é justamente mostrar que a nossa cultura vai um pouco além, que nós não negamos, nós somos o país do samba, somos o país do futebol e do carnaval. Todas essas coisas são expressões da nossa cultura e são válidas. Mas nós também queremos fazer ver na Itália o nosso design, nós queremos fazer ver a nossa música, que é bossa nova, que é samba, todas as expressões culturais que são menos difundidas, né? Por exemplo, às vezes a gente fala que o carnaval, muita gente fala que a gente não divulga, mas acho que o carnaval não precisa de divulgação, né? O carnaval é a festa mais famosa do Brasil, é muito conhecida, mas muita coisa, a gente tem muita coisa bonita. Muita coisa a ser feita ainda. Muita coisa a ser feita. Vamos então agora à catequese do Papa Francisco. Recordamos, o Papa faz sempre a sua catequese em italiano e depois a síntese em várias línguas. Inicia o Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. E a resposta é sempre um aplauso, é quase como um diálogo com a praça, hoje com a presença de 15 mil fiéis. Já há algumas semanas, o apóstolo Paulo está nos ajudando a compreender melhor no que consiste a esperança cristã. Nós dissemos que não era um otimismo, é outra coisa. E o apóstolo nos ajuda a entender isso. E hoje faz isso nos aproximando de dois comportamentos muito importantes para a nossa vida e a nossa experiência de fé: a perseverança e a consolação. Na passagem da carta aos Romanos, que nós apenas ouvimos, são citadas duas vezes. Antes, a referência às Escrituras e depois a Deus mesmo. Qual é o seu significado mais profundo, mais verdadeiro? E em que modo fazem luz sobre a realidade da esperança? Esses dois comportamentos, a perseverança e a consolação. A perseverança, podemos defini-la como a paciência. É a capacidade de suportar, carregar nas costas, nos ombros, suportar, de permanecer fiéis, mesmo quando o peso parece tornar-se muito grande, insustentável. E seremos então tentados a julgar negativamente e abandonar tudo e todos. Ao invés da consolação, é a graça de saber colher e mostrar em todas as situações, e também naquelas maiormente marcadas pela desilusão e pelo sofrimento, a presença e a ação de compaixão de Deus. Bom, São Paulo nos recorda que a perseverança e a consolação nos são transmitidas de modo particular pelas Escrituras. Está na Bíblia. De fato, a palavra de Deus, em primeiro lugar, nos leva a dirigir o olhar para Jesus, a conhecê-lo melhor e a nos conformarmos a Ele, nos assemelharmos sempre mais a Ele. E, em segundo lugar, a palavra nos revela que o Senhor é verdadeiramente o Deus da perseverança e da consolação, e permanece sempre fiel ao seu amor por nós, isto é, que é perseverante no amor conosco. Não se cansa de amar. Não,
Ele persevera sempre, Ele nos ama e também toma cuidado de nós. Cuida de nós, recobrindo as nossas feridas com a carícia da sua bondade e da sua misericórdia. E Ele nos consola. Também, Ele também não se cansa de nos consolar. E em tal perspectiva, se entende também a afirmação inicial do apóstolo. Nós que somos fortes, temos o dever de carregar as enfermidades dos fracos, sem nos alegrar em nós mesmos. Essa expressão, nós que somos fortes, poderia parecer presuntuosa, mas, na lógica do Evangelho, sabemos que não é assim. Ao contrário. Ao contrário, porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Quem experimenta na própria vida o amor fiel de Deus e a sua consolação é capaz, aliás, tem o dever de estar próximo aos fiéis mais fracos e carregar as suas fragilidades. Se nós estamos próximos ao Senhor, teremos aquela fortaleza para estarmos próximos dos mais fracos, dos mais necessitados e consolar eles, dar força a eles. Isso é o que significa. E nós podemos fazer isso sem autocompadecimento, mas sentindo-se simplesmente como um canal que transmite os dons do Senhor. E assim, torna-se concretamente um semeador de esperança. E é isso que o Senhor nos pede. Com aquela fortaleza, com a sua capacidade de consolar e ser, assim, semeadores de esperança. Semear a esperança é muito necessário hoje. Não é fácil. O fruto desse estilo de vida não é uma comunidade onde alguns são de série A, isto é, os fortes, e outros de série B, isto é, os fracos. Os frutos, ao invés, como diz Paulo, ter uns para com os outros os mesmos sentimentos, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. A palavra de Deus alimenta uma esperança que se traduz concretamente em partilha, em serviço recíproco. Porque também quem é forte, mais cedo ou mais tarde, irá experimentar a fragilidade e ter necessidade do conforto dos outros. E ao contrário, na fraqueza, se pode também sempre oferecer um sorriso ou uma mão ao irmão em dificuldade. E é uma comunidade assim, que com uma só alma e uma só voz, dá graças e glória a Deus. Mas tudo isso é possível se se coloca ao centro Cristo e a sua palavra. Porque Ele é o forte, é aquele que nos dá a fortaleza, que nos dá a paciência, que nos dá a esperança, que nos dá a consolação. Ele é o irmão forte que cuida de cada um de nós. Todos, de fato, temos necessidade de sermos carregados nos ombros pelo bom pastor, de nos sentirmos envolvidos pelo seu olhar tenro e cheio de premura. Queridos amigos, não agradeceremos jamais o suficiente a Deus pelo dom da sua palavra, que se torna presente nas Escrituras. É ali que o Pai do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, se revela como o Deus da perseverança e da consolação.
E é ali que nos tornamos conscientes de como a nossa esperança não se baseia sobre as nossas capacidades e sobre as nossas forças, mas sobre o apoio de Deus e na sua fidelidade do seu amor. Isto é, na força de Deus e na consolação de Deus. Obrigado. Portanto, a catequese do Santo Padre no dia de hoje, uma catequese centralizada sobre a esperança baseada na palavra. Teremos agora a síntese em francês, depois a saudação do Santo Padre e também os peregrinos de língua francesa. Nas suas palavras, o Santo Padre já recordava no início de que as reflexões nesse período dedicado à esperança cristã têm como base o apóstolo Paulo, que nos ajuda a compreender melhor o que consiste precisamente a esperança cristã. E hoje o olhar vai para dois importantes comportamentos que nós temos dentro da nossa vida, no cotidiano da nossa existência, quando nós experimentamos também a fé. É a perseverança e a consolação. O Papa recorda justamente a carta aos Romanos que nós ouvimos no início da audiência de hoje, que faz referência, primeiramente, às Escrituras e depois ao próprio Deus. E qual é, então, o significado mais profundo disso? Pergunta-se ainda Francisco. Em que modo nós podemos trazer para a nossa realidade essa esperança? O Papa define a perseverança também como paciência. E o que é a paciência? Nada mais é do que a capacidade que nós temos de suportar, né? Quantas vezes nossa mamãe, nosso pai, o marido, a esposa diz: paciência, calma, tudo vai dar certo. A capacidade de suportar, de permanecermos fiéis, mesmo quando nós temos um peso sobre os nossos ombros, e esse peso muitas vezes se torna tão grande, insustentável. E nós seremos então tentados de julgar tudo isso negativamente e de abandonar tudo e todos. Isso é perseverança. Perseverar. E depois a consolação, que é o inverso da graça. É a graça de saber colher e mostrar em todas as situações e também aquelas mais difíceis, marcadas pela desilusão e também pelo sofrimento, a presença e a ação de compaixão do nosso Deus. São Paulo, então, nos recorda que a perseverança e a consolação são transmitidas de modo particular pelas Escrituras. De fato, a palavra de Deus, em primeiro lugar, nos leva a dirigir o olhar para Jesus e a conhecê-lo melhor e a nos conformarmos a Ele, a nos assemelharmos sempre mais a Ele. Vamos à saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. In particolare il responsabile dell'insegnamento cattolico della diocesi di Pontoise, con il vescovo Stanislas Lalanne. I fedeli venuti dal Belgio e Francia, come anche la comunità del Congo Brazzaville d'Italia. Vi invito a ringraziare Dio per il dono della sua parola, per diventare sempre più coscienti che la nostra speranza si fonda sulla fedeltà del suo amore. Dio vi benedica. A tradução das palavras do Santo Padre em francês. Estou muito feliz em acolher os peregrinos de língua francesa, em particular os responsáveis do ensino católico da Diocese de Pontoise, junto com o bispo Dom Stanislas Lalanne e os fiéis provenientes da Bélgica e França, como também a comunidade de Congo Brazzaville de Itália. Convido todos vocês a agradecer a Deus pelo dom da sua palavra, para se tornar cada vez mais conscientes que a nossa esperança se funda, se baseia
na fidelidade ao seu amor. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação, então, do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Próxima síntese que nós teremos agora será em inglês, e a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje. Recordamos ainda as palavras que o Santo Padre nos dirigiu nesta manhã, no qual recordava que a palavra de Deus, em primeiro lugar, nos leva a dirigirmos o nosso olhar a Jesus e a conhecê-lo melhor. Em segundo lugar, a palavra nos revela que o Senhor é verdadeiramente o Deus da perseverança e da consolação, que permanece sempre fiel ao seu amor por nós e que cuida de nós, curando as nossas feridas com a carícia da sua bondade e da sua misericórdia. E nessa perspectiva, recordava Francisco nas suas palavras, se pode compreender também a afirmação inicial do apóstolo: nós que somos fortes temos o dever de carregar as enfermidades dos mais fracos. E essa expressão, nós que somos fortes, pode parecer até um orgulho, alguma coisa fora do normal. Mas na lógica do Evangelho sabemos que não é assim. É precisamente ao contrário, porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor, recorda Francisco. E quem experimenta na sua própria vida o amor fiel de Deus e a sua consolação, esse então é capaz, aliás, tem até o dever de estar próximo daqueles que são os mais fracos, dos nossos irmãos que passam por necessidades, aqueles que estão frágeis e necessitados. Devemos nos sentir como um canal, disse o Papa, que transmite os dons do Senhor e assim torna-se concretamente semeador de esperança. E a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Norvegia e Stati Uniti d'America. Auspico che questa nostra celebrazione di Quaresima sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, colmo di gioia e pace nel Signore Gesù. Rivolgo il mio cordiale saluto ai partecipanti del convegno sul tema Watershed, Replenishing Water Values to Artist World, promosso dal Pontificio Consiglio per la Cultura e dal capitolo argentino del Club di Roma. Proprio oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita 25 anni fa dalle Nazioni Unite, mentre ieri ricorreva la Giornata Internazionale delle Foreste. Mi rallegro di questo incontro che segna una nuova tappa dell'impegno congiunto di varie istituzioni per sensibilizzare alla necessità di tutelare l'acqua come bene di tutti, valorizzando anche i suoi significati culturali e religiosi. Incoraggio in particolare il vostro sforzo nel campo educativo, con proposte rivolte ai bambini e ai giovani. Grazie per quanto fate e che Dio vi benedica. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa, agora a tradução, presentes na audiência de hoje, especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, Dinamarca, Noruega e Estados Unidos. Faço votos que essa nossa celebração de Quaresma seja para vocês e suas famílias um tempo de graça e de renovação espiritual
cheia de alegria e paz no Senhor Jesus. Dirijo agora o meu cordial saudação aos participantes do encontro sobre o tema Watershed, Replenishing Water, Values for the Thirsty World, promovido pelo Pontifício Conselho para a Cultura e pelo capítulo argentino do Clube de Roma. Precisamente hoje se celebra o Dia Mundial da Água, instituído 25 anos atrás pelas Nações Unidas, enquanto ontem nós recordamos o Dia Internacional das Florestas. Fico feliz que nesse encontro, que marca uma nova etapa do compromisso conseguido em várias instituições para sensibilizar da necessidade de tutelar a água como bem de todos, valorizando também os seus significados culturais e religiosos. E encorajo, em particular, o esforço de cada um no campo educativo, com propostas dirigidas às crianças e aos jovens. Obrigado por tudo aquilo que vocês fazem e que Deus abençoe todos vocês. Saudação, então, do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa, recordando que hoje nós celebramos o Dia Mundial da Água, instituído 25 anos atrás pelas Nações Unidas, e ontem o Dia Internacional das Florestas. Saudação agora em nome dos peregrinos alemães ao Santo Padre, depois a síntese em alemão e a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Na sequência, nós teremos então a síntese que será feita pelo Santo Padre em espanhol e o nosso português. Ainda as palavras do Santo Padre na sua catequese, recordamos quando falava da expressão nós que somos fortes, entra na lógica do Evangelho, que é justamente ao contrário daquilo que parece quando dizemos que nós somos fortes. Mas é uma força que deve ir ao encontro do outro, ir ao encontro de quem sofre. E quem experimenta na própria vida o amor fiel de Deus e a sua consolação é capaz, aliás, tem o dever de estar próximo dos irmãos mais fracos e também apoiá-los, ajudá-los nas suas fragilidades. Nos tornamos, assim, canal que transmite os dons de Deus e nos tornamos semeadores de esperança. O Papa faz uma analogia interessante, que o fruto desse estilo de vida não é uma comunidade em que nós temos os segmentos de série A, isto é, aqueles que são os fortes, e outros que são de série B, os fracos. O fruto, como diz Paulo, é ter uns para com os outros os mesmos sentimentos, seguindo o exemplo de Jesus. E a palavra de Deus alimenta então uma esperança que se traduz concretamente em partilha, em serviço recíproco. Porque, ainda que você seja forte, mais cedo ou mais tarde poderá experimentar a fragilidade e ter a necessidade do confronto e do conforto dos outros. E vice-versa, na fraqueza se pode também oferecer um sorriso, uma mão ao irmão em dificuldade. E é uma comunidade assim, com a alma assim, com uma voz assim, que pode dar glória a Deus. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Abbiamo celebrato la solennità di San Giuseppe, il quale è un modello di speranza e di perseveranza. Quante difficoltà ha superato con la fiducia in Dio. Così ha trasmesso alla Santa Famiglia la consolazione delle promesse del Signore. Per sua intercessione Dio ci conceda il dono della solidarietà e la sua benedizione. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Dirijo uma cordial saudação a todos os peregrinos de língua alemã, diz o Santo Padre. Dias atrás celebramos a solenidade de São José, o qual é um modelo de esperança e de perseverança, quando as dificuldades superou com a confiança em Deus. Assim transmitiu à Sagrada Família a consolação das promessas do Senhor. Por sua intercessão, Deus nos conceda o dom da solidariedade e a sua bênção. Sequência agora teremos a síntese em espanhol, como dissemos antes, o próprio Santo Padre irá fazer. Santo Padre,
a síntese, enquanto o sol timidamente começa a aparecer na Praça São Pedro. Temperatura em torno dos 15 graus centígrados. Recordamos que o Papa começou a semana celebrando a missa na Capela da Santa Marta e dedicando a sua homilia precisamente a São José, cuja solenidade foi transferida de 19 para 20 de março para não coincidir com o domingo de Quaresma. Esse homem, esse sonhador, disse o Papa, é capaz de aceitar a tarefa, uma tarefa difícil, que muito tem a nos dizer, nesse período de uma grande sensação de orfandade. E assim, esse homem, José, toma a promessa de Deus e a leva avante em silêncio, com fortaleza. Vamos então à síntese em espanhol, feita pelo próprio Santo Padre. E depois a saudação também aos peregrinos de língua espanhola. São Paulo continua ajudando-nos a compreender melhor no que consiste a esperança cristã. Na leitura que nós ouvimos, nos destaca duas atitudes importantes para a nossa vida. A perseverança ou paciência e a capacidade de suportar, de permanecer fiéis, sobretudo em meio a situações difíceis. Por sua vez, a outra atitude, a consolação, é a graça de saber acolher e mostrar em todo momento, especialmente naqueles marcados pelo sofrimento e pela desilusão, a presença e a ação de compaixão de Deus, que nunca nos abandona e permanece sempre fiel em seu amor por todos nós. Por isso, o apóstolo afirma que somos fortes, pois na lógica do Evangelho, nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor, que nos concede experimentar sua consolação e seu amor fiel. E nos dá também a capacidade de estar próximos dos irmãos mais fracos e assumirmos as suas fragilidades. A palavra de Deus alimenta em nós a esperança, que se traduz concretamente no serviço recíproco e na partilha com os demais. E isso é possível somente quando no centro está Cristo, porque Ele é o irmão forte, que nos cuida e que nos carrega nos seus ombros de bom pastor. Saudação do Santo Padre agora aos peregrinos de língua espanhola, em particular, destaca Francisco, aqueles provenientes da Espanha e da América Latina. Agradecemos ao Senhor o dom de sua palavra. E não esqueçamos que nossa esperança não depende de nossas capacidades, mas sim da ajuda de Deus e da fidelidade de seu amor. Muito obrigado. Agora teremos então a síntese em português e a saudação do Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Síntese que será feita pelo Padre Bruno Lins. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que escutamos há pouco, nos ajuda a compreender melhor a natureza da esperança cristã, ao tratar da perseverança e da consolação. A perseverança, ou paciência, é a capacidade de suportar, permanecer fiel, mesmo quando o peso é demasiado grande e somos tentados a abandonar tudo. A consolação é a graça de saber perceber e manifestar
a presença e a ação compassiva de Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando marcadas pela decepção e sofrimento. Desse modo, nos tornamos fortes, a fim de poder permanecer próximos aos irmãos mais fracos, ajudando-os na fragilidade. Isso não significa que sejamos melhores, pois a nossa força vem do Senhor, que é o Deus da perseverança e da consolação, e que nos chama ao serviço recíproco. Quem é forte hoje pode se sentir fraco amanhã e terá necessidade do auxílio de um outro irmão. No fundo, todos temos necessidade de que Jesus, o irmão forte, cuide de nós e nos carregue nas suas costas como bom pastor. E agora o Santo Padre dará sua saudação em italiano aos peregrinos de língua portuguesa. Saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese del Brasile e del Portogallo. Cari amici, siamo chiamati a essere sempre disponibili verso gli altri, con un sorriso o una mano tesa a chi è in difficoltà, diventando così veri seminatori di speranza. Dio vi benedica tutti. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa do Brasil e de Portugal. Queridos amigos, somos chamados a estar sempre disponíveis aos outros, com um sorriso ou uma mão estendida para quem está em dificuldade, tornando-nos assim verdadeiros semeadores de esperança. Que Deus vos abençoe a todos. Portanto, a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, uma referência ao Brasil e a Portugal. Somos sempre chamados a estarmos sempre disponíveis aos outros, com um sorriso ou com uma mão estendida para quem está em dificuldade, diz o Santo Padre, tornando-nos assim verdadeiros semeadores de esperança. A síntese agora em árabe, depois teremos em polonês. E a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Na última segunda-feira, o Papa recebeu no Vaticano o presidente de Ruanda, Paul Kagame, em uma audiência oficial. E uma nota divulgada pela Secretaria de Estado informa que foram destacadas as boas relações entre a Santa Sé e enaltecido o caminho rumo à estabilização social, política e econômica daquele país. Foi também ressaltada a colaboração entre o Estado e a Igreja local na obra de reconciliação nacional e pacificação. E nesse contexto, Papa Francisco expressou a sua dor da Santa Sé e de toda a Igreja pelo genocídio contra os membros da etnia Tutsi, manifestando solidariedade pelas vítimas e por todos os que ainda padecem as consequências daqueles eventos. O Papa, que se reuniu por 20 minutos a portas fechadas com o presidente, havia oferecido em 2014 o apoio da Igreja Católica para a reconciliação em Ruanda por ocasião dos 20 anos do genocídio. O massacre de quase um terço da população ruandesa foi perpetrado pela maioria Hutu, diante da total indiferença do resto do mundo. E em linha com o gesto de São João Paulo II, no grande jubileu de 2000, Francisco implorou o perdão de Deus pelos pecados e faltas da Igreja e de seus membros, sacerdotes, religiosos e religiosas, que cederam ao ódio e à violência, traindo sua missão evangélica. O pontífice disse esperar que este humilde reconhecimento da omissão da Igreja naquela circunstância que deturpou o rosto da Igreja contribua para purificar a memória e promover, com esperança e confiança, um futuro de paz, testemunhando que é concretamente possível viver e trabalhar juntos, quando a dignidade da pessoa humana e o bem comum são colocados no centro. Enfim, os dois chefes de Estado trocaram opiniões sobre a situação política e social da região, especialmente em relação às áreas atingidas por conflitos ou calamidades naturais. Francisco ofereceu a Kagame uma medalha representando um deserto que se tornou um jardim, numa alusão ao país em reconstrução após o genocídio. E o presidente ruandês deu ao Santo Padre uma vara, um bastão tradicional africano para convocar as pessoas. Recordamos que o genocídio
de Ruanda em 1994, que durou cerca de 3 meses, deixou mais de 800 mil mortos e 2 milhões de refugiados. Agora vamos ouvir a saudação que o Santo Padre faz aos peregrinos de língua árabe. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. La perseveranza diventa impossibile se non si basa sulla speranza e la consolazione diviene ingannatrice se non si fonda sulla fiducia nella presenza sicura e vicina del Signore. La perseveranza e la consolazione sono impossibili senza avere Cristo al centro della nostra vita, della nostra esistenza e della nostra speranza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. Tradução das palavras do Santo Padre, que dirige uma saudação especial aos peregrinos de língua árabe, em particular aqueles provenientes do Egito, da Terra Santa e do Oriente Médio. A perseverança torna-se impossível se não se baseia na esperança e na consolação. E assim pode tornar-se também enganadora se não se baseia com confiança na presença segura e próxima do Senhor. A perseverança e a consolação são impossíveis sem ter Cristo ao centro da nossa vida, da nossa existência e da nossa esperança. Que o Senhor abençoe todos vocês e os proteja do mal. A última síntese da audiência geral de hoje será feita em polonês e a saudação também do Santo Padre aos peregrinos poloneses e depois a saudação final aos peregrinos de língua italiana. Quaresma é tempo de exercícios espirituais e as irmãs da caridade de Santa Giovanna Antida Touré, aqui em Roma, tiveram um pregador inesperado, Papa Francisco. Pois é, na tarde do dia 14 de março, as religiosas aguardavam a chegada de um sacerdote, mas, improvisamente, quem chegou foi o Santo Padre para conversar com elas. A congregação divulgou a notícia somente uma semana depois no seu site, onde se lê: terça-feira, 14 de março, à tarde, tivemos a alegria de acolher entre nós o Papa Francisco. Com ele rezamos e dialogamos. Louvamos ao Senhor e lhe agradecemos por esta imensa graça que reservou a toda a nossa congregação. Papa Francisco chegou acompanhado somente do motorista e do sacerdote que efetivamente deveria pregar os exercícios espirituais. O encontro durou algumas horas, pois o pontífice ainda se entreteve com as consagradas, perguntando de suas vidas e problemas. O carisma das Irmãs da Caridade é precisamente ajudar os pobres. Podemos imaginar a reação das religiosas ao abrirem a porta do convento e encontrar o Santo Padre à porta, que vem conversar com elas. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Esse é o tema da mensagem do Papa Francisco aos jovens de todo o mundo em preparação para a 32ª Jornada Mundial da Juventude, em nível diocesano, a ser celebrado neste domingo de Ramos, 9 de abril. Esse ano, para favorecer uma difusão ainda mais ampla da mensagem, o Papa decidiu apresentá-la aos jovens com um vídeo em que os convida a empreender o caminho de preparação espiritual que os conduzirá à próxima Jornada Mundial da Juventude no Panamá, de 22 a 27 de janeiro de 2019. Nesse caminho, a guia Nossa Senhora, que diz no Magnificat: o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Maria sabe dar graças a Deus e reconhece as grandes obras que ele realiza em sua vida. Disse o Papa, acrescentando que Maria não fica fechada em si mesma, mas vai ao encontro da sua prima Isabel, porque não é uma jovem sofá que quer ficar em casa sem ser perturbada. Ela é movida pela fé, porque a fé é o coração
de toda a história de nossa mãe. Saudação do Santo Padre agora, os peregrinos poloneses. Do il mio benvenuto ai pellegrini polacchi. La Quaresima ci chiama alla conversione e alla penitenza, ci indica il digiuno, la preghiera e l'elemosina come via di trasformazione, ci incoraggia all'esame di coscienza con l'umile ammissione delle colpe e la confessione dei peccati. Imparate, come ha detto San Giovanni Paolo II, a chiamare bianco il bianco e nero il nero, male il male e bene il bene. Imparate a chiamare peccato il peccato e non chiamatelo liberazione e progresso. Pieni di fiducia nella potenza della parola di Dio, apriamo i nostri cuori al dono della sua misericordia e del suo perdono. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam pielgrzymów polskich. Wielki Post wzywa Dou nas as minhas boas-vindas aos peregrinos poloneses, disse o Santo Padre. A Quaresma nos chama à conversão e à paciência. Nos indica o jejum, a oração e zachęca do rachunku sumienia, a elemosina do przyznania się do przewinień i wyznania como grzechu. caminho de transformação. Nos encoraja ao exame de consciência com humilde admissão das culpas e a confissão dos pecados. Białe białym, a czarne czarnym. Aprendam, como disse São João Paulo II, a chamar branco o branco, o negro o preto o preto, o mal de mal, o bem de bem. Aprendam a chamar o pecado de pecado e não chamá-lo libertação e progresso. Cheios de confiança no poder da palavra de Deus, vamos abrir os nossos corações ao dom da sua misericórdia e do seu perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós já dirigimos para a conclusão quase dessa audiência geral desta quarta-feira, com a saudação aos peregrinos de língua italiana, precedida naturalmente da saudação dos peregrinos italianos que expressam a sua devoção e gratidão, recordando que o acompanham com as suas orações por todas as suas intenções do Universal Ministério Apostólico. E na conclusão, se repete nas várias línguas, vamos cantar o Pai Nosso em latim, o texto que se encontra atrás do bilhete de entrada da audiência. Na conclusão do canto, o Santo Padre irá conceder a todos a sua bênção apostólica, que é sensível a todas as pessoas queridas, de modo especial às crianças, aos enfermos e a todos aqueles que sofrem. Vai abençoar também os terços e os objetos de devoção que cada um traz consigo. Invito tutte le comunità a vivere con fede. Convido todas as comunidades a viverem com fé o evento de 23 e 24 de março para redescobrir o sacramento da reconciliação. 24 horas para o Senhor. Faço votos que também nesse ano, tal momento privilegiado de graça do caminho quaresmal, seja vivido em tantas igrejas para experimentar o encontro alegre com a misericórdia do Pai, que a todos acolhe e perdoa. Queridos peregrinos de língua italiana, sejam bem-vindos. Saúdo os participantes do encontro para diretores migrantes e os encorajo a prosseguirem no compromisso pela acolhida e a hospitalidade dos prófugos e refugiados, favorecendo assim a sua integração, levando em consideração dos direitos e dos deveres recíprocos para quem acolhe e quem é acolhido. Não vamos esquecer que
esse problema dos refugiados, dos migrantes. Hoje é a tragédia maior depois daquela da Segunda Guerra Mundial. Saluto i ragazzi con síndrome di Down. Saúdo jovens com síndrome de Down da Diocese de Ascoli Piceno e os trabalhadores do Sindicato Italiano Balneários, do grupo Fruiting Press, da Century Service. Uma particular saudação dirijo aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. No próximo sábado, celebraremos a solenidade da Anunciação do Senhor à Virgem Maria. Queridos jovens, saibam colocar-se à escuta da vontade de Deus como Maria. Queridos enfermos, não desencorajem nos momentos mais difíceis, sabendo que o Senhor não dá uma cruz superior às nossas forças. E vocês, queridos recém-casados, edifiquem a sua vida matrimonial sobre a sólida rocha da Palavra de Deus. Agora vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Com o canto do Pai Nosso em latim, a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da nossa audiência geral desta quarta-feira, 22 de março. Um agradecimento a todos vocês que estiveram conosco, uma saudação especial a Tatiane Teixeira, que esteve conosco, também a Humberto Duranz e o André Cortes. Obrigado pela companhia de vocês. Agradecemos vocês. Recordamos que estaremos transmitindo na sexta-feira à tarde o encontro do Santo Padre com os chefes de Estado, né, que estarão presentes aqui em Roma nesses dias. E você poderá seguir através do nosso canal YouTube, através das redes sociais, das televisões e rádios de todo o Brasil. Estaremos acompanhando o Santo Padre também no sábado, na sua visita a Milão. Nosso agradecimento também ao técnico de hoje, Roberto Colandi, a você que esteve através do nosso canal YouTube e a vocês da TV Aparecida. Muito obrigado, uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A audiência geral com o Papa Francisco.